Meus amigos, e a final da Copa do Brasil, hein? Teremos um gigantesco e para muitos surpreendente Corinthians e Vasco. É óbvio que eu vou falar desse jogo e do quanto isso representa para a autoestima dos torcedores dos dois clubes, mas eu queria me pegar aqui ao formato da Copa do Brasil para falar também de Campeonato Brasileiro, porque toda vez que a gente tem uma final interessante, uma final, seja em jogo único ou seja ida e volta, sempre volta o discurso dos pontos corridos versus o mata-mata, como se uma coisa anulasse a outra e a gente não pudesse viver com os dois, que é exatamente como a gente está vivendo. Então, depois da vinheta, eu gostaria de entrar nesse assunto, mas obviamente também falar do jogo e de como Corinthians e Vasco chegam até essa decisão. E de como é legal o calendário brasileiro terminar com a final da Copa do Brasil. Não foi planejado pela CBF, mas foi bom. Fala moçada, beleza? O Bruno Formiga na área, nada mais convidando você a se inscrever no canal, tocar na notificação, deixar o seu like, o seu dislike, comentar o conteúdo e compartilhar o conteúdo nos seus grupinhos do WhatsApp. Diretamente de Doha, no Catar, estou aqui para acompanhar a final do Mundial Interclubes entre PSG e Flamengo, o jogo que será nesse dia 17 e que promete fortes emoções, porque, enfim, o Flamengo tem mais uma oportunidade aí de conquistar um bicampeonato mundial, o PSG de tentar o seu primeiro título dessa categoria e tal. Já falei disso em outro vídeo, o foco aqui é outro, mas só justificando porque eu estou nesse cenário, porque estou do outro lado do mundo. E para chegar aqui foi um rolê danado. Mas acompanhei na viagem, consegui ver os dois jogos no avião, né? Tanto o jogo que classificou o Corinthians, tanto o jogo que classificou o Vasco, né? Ambos decididos nos pênaltis, duas semifinais bem legais, assim, achei bem... Entregaram o que tinha para entregar. Acho que as duas finais foram jogos, em um geral, bem jogados, emocionantes, com entretenimento, com lá e cá, com cenários escancarados a todo momento, com um podendo se classificar, com o outro também e tal, com heróis, com vilões. Todos os roteiros que fazem a gente se apaixonar por futebol estavam ali presentes e Corinthians e Vasco chegam numa final que será muito grande, né? Já decidiram o primeiro Mundial da FIFA lá em 2000, né? Já decidiram torneios e já marcaram jogos muito impactantes, né? Tivemos um mata-mata muito emblemático na história recente da Libertadores, na caminhada do título do Corinthians. Talvez um jogo ali que tivesse mudado o futuro de um e de outro também, né? Podia ter mudado a vida do Corinthians, como mudou, e poderia ter mudado a vida do Vasco. Se a gente for olhar o século XXI, né, o torcedor do Vasco ele foi se acostumando a lutar por poucas coisas. E teve ali em 2011, 2012 um lampejo de esperança e depois voltou a uma sequência de sofrimentos e o time volta a uma final grande muito tempo depois. O Corinthians viveu no século alguns momentos interessantes, teve rebaixamento, mas em compensação teve o título de 2005 com o Tevez, que é enorme, né? Depois você tem o período antes da era Tite ali, um período também de readequação, que vem o Ronaldo e tal, com o Mano, e aí entrega para o Tite, que produz um grande momento da história do clube, mas pós-Tite o time viveu alguns sofrimentos, teve ali com o Carille um experimento do que poderia continuar e não continuou, e aí teve aqui um rabicho ou outro de sucesso, mas no geral o Corinthians com problemas extracampo e tal. Então é uma final que tem o seu tom dramático de reconstrução, tanto para um quanto para outro. E, obviamente, não era uma final lá no início, projetada por muita gente. Não sei se pelo Corinthians, mas acho que muito mais pelo Vasco, que deu demonstrações ao longo do ano de alguma instabilidade. A coisa se aprumou, o Vasco teve um momento ali no campeonato, no segundo turno, interessante, chegou a estar entre os 8, depois a coisa degringolou de novo, mas existe esse respiro da final da Copa do Brasil, dando ao torcedor do Vasco a expectativa de um título grandioso e de uma classificação para a Libertadores. E do lado do Corinthians, um investimento que pareceu muito fora do prumo ali, né? O time não tinha muito de onde tirar e saiu fazendo contratações ainda no ano passado bem caras. A coisa funcionou em algum momento, o time foi campeão paulista e tal esse ano, se esperava mais, um brasileiro que foi medíocre, né, do Corinthians no geral, terminou atrás do Santos, por exemplo, que passou boa parte do campeonato lutando contra o rebaixamento. Então essa Copa do Brasil
é uma boia de salvação, de expectativas até para 2026, tanto para Vasco quanto para Corinthians. E é difícil apontar um favorito porque os dois são muito instáveis, né? Acho que o Corinthians tem talvez mais talento para decidir jogos. Se a gente imaginar ali Yuri, Garro, Memphis, o Vasco vai ter o Ryan, que para mim é a grande revelação do ano. Aí você vai falar, e o Alan? Acho que o Ryan foi mais constante, foi mais titular de fato, foi mais a cara do Vasco. O Alan teve momentos ali, mas ele claramente estava alguns degraus abaixo dos jogadores mais importantes do Palmeiras. Então acho que a grande revelação do futebol brasileiro no ano é o Ryan, que sim é uma peça importante, assim como o Felipe Coutinho, que também já teve momentos bem interessantes na temporada. O Coutinho faz uma das 5 temporadas mais robustas em termos de número da carreira dele, né? E não fazia uma temporada tão boa desde 2019, 2020, naquela temporada do título do Bayern de Munique, em que ele não era um titular absoluto. Então é claro que tem esse elemento do Coutinho, o elemento do Ryan, mas me parece o Corinthians com peças mais robustas no geral para decidir. Dito isso, quando o Vasco encaixa, é um time muito interessante de ver jogar. Eu gosto muito do Fernando Diniz, já falei sobre ele aqui diversas vezes nesse canal, tanto treinando o Vasco como treinando o Fluminense, no período que ele esteve na seleção também. Então acho que vai ser uma final muito divertida de se acompanhar, claro, divertido para quem não está envolvido emocionalmente. Para quem está, é de uma tensão gigantesca, porque pode mudar completamente o 2026 de um e de outro, e inclusive abrir ou reabrir perspectivas mais para frente, né? Dependendo de como Vasco e Corinthians conseguirem lidar com essa classificação, com esse título, com o orçamento que se abriria para 2026 com o título de Copa do Brasil, que é muito importante, é uma competição que eu sempre adorei e que sempre traz o debate à tona do pontos corridos e mata-mata, porque é muito gostoso de fato o campeonato de mata-mata e grandes campeonatos do mundo, né, que de fato movem massas, são campeonatos em mata-mata, ou tem fases de mata-mata, né? A Liga dos Campeões da Europa, por exemplo, agora está assim, tem uma primeira fase de pontos corridos, classificatória, depois o mata-mata, a Copa do Mundo, que eu acho que é o grande exemplo, enfim, a Copa do Brasil, que aqui ocupou sempre um lugar muito especial no coração do torcedor, como aquele caminho mais curto para a Libertadores e tal, enfim. E os pontos corridos estão aí desde 2003. Ele é uma realidade já geracional, né? Você tem pessoas que não lembram ou nem sabem como era o mundo no futebol brasileiro antes dos pontos corridos e nem entendiam o regulamento de mata-mata, que durante todo o período da era moderna do Campeonato Brasileiro, ali, de 71 para frente, quando o brasileiro ganhou este nome, o brasileiro nunca repetiu uma fórmula de disputa, o que era muito nocivo e muito ruim para os clubes, para os torcedores, para as emissoras de TV, obviamente para patrocinadores e tal. Todo ano você tinha mudança de regulamento, vivemos algumas viradas de mesa, o que gerou diversas confusões e problemas seríssimos em alguns campeonatos, como aconteceu em 87, um campeonato que foi parar na justiça e causa muita polêmica até hoje. Então, assim, a culpa é do mata-mata? É claro que não. Assim, você tem mata-mata muito bem organizado pelo mundo aí que nunca deu problema. Mas você tinha uma cultura no futebol brasileiro que era muito ruim e que tinha no mata-mata a sua bola de segurança. E aí você me pergunta, o que eu prefiro? Depende. Para o Campeonato Brasileiro, eu prefiro pontos corridos. Para as outras competições, mata-mata. O bom de consumir futebol dessa forma é que você pode ter tudo. Você pode ter o brasileiro nos pontos corridos e você pode ter o mata-mata na Copa do Brasil e nas outras competições, entregando esse caráter mais emocional, esse imponderável mais latente que é menor nos pontos corridos. Porque é importante que o futebol, por mais imponderável que seja, trabalhe com alguma justiça, com alguma previsibilidade. Isso é importante não só para o jogo, não só para os clubes, mas para quem paga a conta, para quem consome, para o torcedor, para o patrocinador, para as TVs, porque você tem um calendário muito melhor definido, você tem, repito, previsibilidade. E, de novo, ninguém aqui quer que o seu time encerre o ano em setembro ou em outubro, que é o que muitas vezes acontecia no sistema de pontos corridos. Ele era muito bonito e muito gostoso para quem classificava, para 8 que classificavam ali nas fórmulas que encerravam ali o modelo ali 2002 e pouco. Você tinha 8 times que avançavam
e uma galera que estava eliminada, que acabava o ano. Aí você fala, mas aí tem que resolver o calendário para que não seja assim. É difícil, porque se você tem uma fase seguinte, onde vão só os classificados, o que você faz com os outros que representam a maioria, que não classificam? Essa galera encerra calendário. Não, mas tem a Copa do Brasil, você investe o estadual, bota para o final do ano, para essa galera não ficar sem jogar. Eu não vejo muito sentido. O campeonato de pontos corridos, e não é coincidência, ele consta com a maior taxa de ocupação da história dos estádios no futebol brasileiro. Sim, com uma média de público superior ao período do mata-mata. Por quê? Por previsibilidade. Porque você tem, no geral, jogos que, na média, importam mais durante todo o ano. E o torcedor sabe que terá 38 rodadas, que metade dessas rodadas será em casa. Aí você vai falar, tem venda de manda aqui e ali. São Paulo, por exemplo, precisou sair do Morumbi e foi jogar na Vila. É uma exceção. Na regra, você tem previsibilidade. O que aumenta o valor das camisas, o patrocínio no Brasil nunca valeu tanto dinheiro. Os direitos de transmissão no Brasil nunca valeram tanto dinheiro. E os estádios nunca estiveram tão ocupados. Isso é mérito apenas dos pontos corridos? Não, você tem uma conjuntura econômica que contribuiu, mas os pontos corridos facilitam um investimento mais seguro, porque seja no futebol ou qualquer outro ambiente, os investidores, quem bota dinheiro, quer segurança, previsibilidade. Quanto mais seguro o lugar, quanto mais previsível o lugar, mais fácil de ele receber investimento. Então é mais fácil você receber investimento e confiar no sistema de pontos corridos, no de mata-mata. Isso quer dizer que o mata-mata não deveria existir? Não quer dizer isso. Quer dizer que ele pode coexistir com os pontos corridos, que é o que acontece basicamente no mundo inteiro, em lugares que a gente entende que o futebol é melhor tratado do que aqui. Você tem as Copas com mata-mata e o Campeonato Nacional com pontos corridos. Então, assim, eu acho que do jeito que tá, você tem melhoras no calendário a fazer? Sim, a partir de 2026 a gente vai estar mais perto do ideal do que jamais estivemos. É o ideal? Não, mas é um passo mais próximo do ideal do que jamais o futebol brasileiro esteve, com o brasileiro começando 28 de janeiro, percorrendo todo o ano, com a Copa do Brasil tendo também o seu lugar, com os espaços ali para a data FIFA, para a Copa do Mundo, para as outras competições, com o estadual reduzido e por aí vai. Os pontos corridos têm a sua importância, têm a sua emoção particular, não é a mesma do mata-mata, ela é diferente, mas pergunta aí a reta final do campeonato para quem estava lutando contra o rebaixamento, lutando pelo título, querendo beliscar vaga em Libertadores, se o campeonato não foi emocionante. Aí você vai dizer, mas tem uma galera ali no meio de tabela que o campeonato fica sem graça. Para a turma que vai classificar entre os 8 também, tem uma galera que já chega nas últimas 3, 4 rodadas sem chance nenhuma. Tirando que depois, na fase de mata-mata, essa galera não vai nem jogar. Então o campeonato, de fato, ele literalmente não vai interessar a boa parte da audiência do futebol brasileiro, que estará fora do mata-mata. Só 8 se classificariam. Aí você vai ter que dar a sorte de serem os 8 mais populares, os 8 mais importantes, os 8 mais isso, os 8 mais aquilo. Porque, no geral, o interesse de boa parte dos torcedores sairá do campeonato quando o seu time sair também. No geral, vai ser isso. Então, a briga de pontos corridos e mata-mata, ela não precisa existir, porque eles podem, de novo, coexistirem, como eles coexistem hoje. Campeonato Brasileiro é pontos corridos, Copa do Brasil é mata-mata. Estadual tem mata-mata na reta final. A Copa do Mundo é mata-mata. A Libertadores tem mata-mata. E por aí vai. Assim, o produto futebol tá te entregando tudo. Você vai reclamar por quê? Agora, o Campeonato Brasileiro, e aí você tem duas formas de competir. Uma forma mais regular, que vai te exigir mais elenco, que vai te exigir mais investimento, que vai te exigir mais organização. Campeonato Brasileiro. Tem uma outra fórmula que pode dar o título a uma equipe pior, mas que funciona naquele modelo, que funciona no mata-mata, que funciona sob pressão, que resolve bem em casa jogos e tal. Você tem a Copa do Brasil. Era difícil imaginar o Vasco campeão brasileiro no modelo atual, mas ele pode ser campeão da Copa do Brasil. Corinthians, do jeito que tá, jogar o que jogou no Brasileiro, era difícil que fosse campeão, mas ele pode ser campeão da Copa do Brasil. Isso eu acho democrático. Você pode ter uma equipe pior ganhando a Copa do Brasil do que a outra. Mas no Campeonato Brasileiro isso dificilmente vai acontecer. Aí você fala, mas isso é sem graça. Injusto seria para mim se todas as competições pudessem sempre ser ganhas
pelas equipes com pior investimento, ou com investimento mal feito, ou que joguem pior, mas que por algum acaso tem uma mística dentro de casa e acabam ganhando e vão arrastando o campeonato até a reta final. Então, assim, a gente precisa diminuir, num geral, né? Diminuir, você não vai acabar com o imponderável, mas você vai controlar ele num ambiente e deixar ele agir mais em outro. Como produto, para mim, é o melhor dos mundos. Aqui, mais previsibilidade e, num geral, vai exigir mais constância. Aqui, vai exigir outras coisas. Pode acontecer de um mesmo time ganhar as duas competições? Pode, aconteceu com o Palmeiras, enfim. Aconteceu com o Cruzeiro lá em 2003, né? O Cruzeiro ganhou a Copa do Brasil, ganhou o Campeonato Brasileiro. Em modelos diferentes. Pode acontecer, mas num geral, são campeões diferentes. E ótimo, tá todo mundo feliz. Eu, de fato, não entendo a polêmica. E se você quiser fazer suas apostas, seja na Copa do Brasil, seja no Brasileiro, seja na Champions, na Libertadores, você vai lá no Esportes da Sorte, que independente da fórmula de disputa, vai ter as odds para você brincar, se divertir e aproveitar. Sempre, óbvio, com responsabilidade. O link está na descrição do vídeo, basta você clicar, fazer o seu cadastro e começar a brincar. Ah, mas eu já tenho cadastro. Vai direto e brinca com responsabilidade. Isso não vai te deixar rico, não vai mudar a sua vida, não é uma aposentadoria, nem renda extra. É brincadeira, ponto final. Quem te diz diferente disso, tá mentindo e te enganando. Beleza? Boa final de Copa do Brasil para geral. Tô vendo se der tempo de conseguir fazer um vídeo especificamente do jogo. Mas aqui eu acho que eu já consegui expor algumas coisas que para mim eram importantes. Beleza? É nóis, estamos juntos e um abraço. Satisfações, se inscreve aí, é nóis. Valeu, falou!